Olá, sou a Beatriz, médica aqui da equipe de cuidados paliativos do Hospital Emílio Carlos. Hoje eu estou com a Patrícia, familiar da Dona Maria do Carmo, que foi nossa paciente que passou pela experiência da equipe aqui na enfermaria. E queria falar um pouquinho com vocês sobre o cuidado paliativo, que muitas vezes nós não temos a noção e a dimensão desse cuidado. Se nós pegarmos por definição pela Organização Mundial de Saúde, é uma abordagem multidisciplinar que visa melhorar a qualidade de vida do paciente e do familiar. E essa abordagem envolve o controle de sintomas, dor, falta de ar, algum desconforto que o paciente às vezes nem sabe relatar muito bem, mas que gera ansiedade, agitação. E também pensando no sintoma físico. A gente sabe que tem constipação, que o paciente ele vai ter muitas vezes dor pela síndrome do imobilismo, que muitas vezes ele vai ter dor devido ao próprio tratamento da doença que ele está enfrentando, mas existe o sintoma psíquico. É o medo do desconhecido, o medo do novo, aquele momento que a família e o paciente está vivenciando que nunca vivenciou antes. Isso vai gerar mais ansiedade, isso vai gerar mais angústias, mais incertezas. E também o sintoma social, que muitas vezes a gente sabe que é uma novidade para a família no cuidado. A forma como vai cuidar em casa, a modificação muitas vezes de papel social. Aquele paciente que sempre cuidou de alguém, agora ele está recebendo o cuidado. E também a questão espiritual, que alguns pacientes quando recebem o diagnóstico, eles acabam vivenciando aquela sensação de que foi um abandono de Deus, uma raiva, uma revolta, e que dentro dessa dinâmica do biopsicossocial e espiritual, a equipe do paliativo consegue ajudar em cada esfera, em cada dimensão, melhorando um pouquinho desse sintoma. E acho que a Patrícia, conseguiu vivenciar um pouquinho disso tudo aqui com a gente na enfermaria do cuidado paliativo, com a Dona Maria do Carmo, que foi nossa paciente oncológica. Ela acabou vindo transferida para a nossa equipe para controle de sintomas, permaneceu internada aqui com a gente ao longo de um período, não só controlando o sintoma físico, mas outros sintomas também, né, Patrícia? De dores. E se você quiser contar para a gente um pouquinho dessa experiência, de como foi. Eu sou a Patrícia, sobrinha da Dona Maria do Carmo. A Dona Maria do Carmo ficou aqui quase no período de 30 dias, no cuidado paliativo, no quarto 104, e a gente pôde acompanhar esse período da passagem de vida dela. Agradeço a oportunidade com a doutora Beatriz de poder estar voltando após esse processo que ela ficou aqui na unidade, no hospital. A equipe de enfermagem, que também se revezava nos 3 períodos para cuidar dela, porque o cuidado paliativo para mim, no começo foi uma medicação, Uma medicação, ela vai melhorar e ela vai embora para casa. E depois a gente foi entendendo a gravidade daquilo que a Dona Maria do Carmo teria, que seria o agravamento do seu câncer de pulmão e cérebro, E a gente então, a família, foi revezando os 3 períodos que tinha. Esse é muito importante, a união da família nesse momento, para o paciente, para a equipe médica também, em enfermagem. E a gente teve toda essa vivência da despedida em vida, esse processo do luto vivo, que é muito importante poder acompanhar, poder se despedir. Então foram muitos momentos que a gente ficou aqui, pôde abrir a janela do quarto, trazer para a vivência para ela de plantas que ela gostava muito, trazer um ambiente mais leve para o paciente e para a equipe médica. Conseguiu tomar o cafezinho? Conseguiu tomar o café, sentir o sabor? Que a tia, a enfermeira, conseguiu virar ela de lado para poder dar o café que ela mais gostava. Isso é muito bom. E aproveitando também para a gente falar um pouquinho para os outros pacientes que vivenciam essa experiência e essa fase de luto, porque todo paciente quando recebe o diagnóstico, e não só o oncológico, mas é aquele diagnóstico de uma doença grave, de uma doença que ameaça a vida dele,
seja a demência, seja o paciente com alguma sequela neurológica, de um AVC, de um trauma, o paciente que tem alguma disfunção orgânica, de uma insuficiência cardíaca, de uma hepatopatia, de uma doença pulmonar, de uma doença que precise, né, de uma demanda maior da nefro, como uma hemodiálise, ou a própria doença renal crônica que não tem cura. Esses pacientes, a partir do momento do diagnóstico e com o avanço da doença, eles tendem a ter mais sintomas e muitas vezes uma revolta maior nesse sentido de não querer procurar o hospital, que a Dona Maria do Carmo a princípio teve isso, né? E para a gente tentar aliviar um pouquinho o dia a dia, não só do paciente, mas também da família, nessa esfera, nesse cenário aqui da enfermaria, tentando deixar o paciente o mais próximo do dia a dia, da realidade dele em casa, né? Se ele gosta do cafezinho, é a dieta de conforto que a gente consegue oferecer aqui com a equipe do cuidado paliativo. Se é o paciente que gosta de ver as plantas, de tomar o solzinho, que a gente tem a equipe também que auxilia para ele tentar ter esse momento. Hoje a nossa equipe aqui ela é composta pela parte médica, pela equipe da enfermagem, nutricionista, nós temos assistente social, psicóloga, fisioterapeuta e todo mundo nesse cenário tentando participar para melhorar exatamente a qualidade de vida, aliviar o sintoma físico e os outros sintomas que nós já discutimos e também de poder proporcionar muitas vezes outros alívios, né, com a questão espiritual. A gente deixa disponibilizado aqui a visita religiosa. A Dona Maria do Carmo teve a oportunidade de comungar, né, antes de Isso, eu sou ministra e pude ministrar a comunhão para ela. Isso é muito gratificante, também para mim quanto para ela. E que quando a gente sabe que o paciente ele chega no momento final da vida dele, que independente de qual vai ser a hora da despedida, mas que a gente consiga garantir esse conforto, um semblante sereno. Para a família também, esse momento, talvez seja o mais marcante, que é o momento da despedida, é a forma como eu vou ver o meu familiar indo embora. Né? E isso, com certeza, para nós também é gratificante, Patrícia. Muito. A visita, né? A visita diária que fazia o hospital, às vezes eu ficava mais aqui do que no meu trabalho, porque no paliativo você descobre a importância da vida, é como você cuidar de uma planta. Uma planta ela tem que receber o oxigênio, a água, respirar. Então acho que a pessoa que está no leito ela vai receber o amor, o carinho, que o paliativo para nós foi a descoberta do amor por ela. E isso foi muito bom. A gente também recebeu o amor e o carinho da equipe, da doutora Beatriz, nas reuniões, falando sobre ela, que eu não quis participar, mas a família dela, os filhos naquele momento, eu fiz que eles entendessem o que era o PANI, o paliativo, a capa de proteção para a mãe deles, para que eles pudessem ter esse carinho, esse contato com ela. Isso foi muito importante. Que bom que a gente conseguiu te ajudar. Isso é bom, isso que eu agradeço.